Fala galera do canal Ciro Cortes, galera engajada aí no PND, Projeto Nacional de Desenvolvimento. Galera, já chega deixando um like aí para fortalecer o canal e a divulgação aí do conteúdo do Ciro Gomes. Vou deixar mais um vídeo aí do Ciro, da participação dele aí no Canal Livre, né, programa do Canal Livre lá da Rede Bandeirantes, onde ele falou sobre a atual situação do Brasil. E as Forças Armadas, desculpa, Chile, antes de passar, as Forças Armadas nesse papel, inclusive em cima da pergunta do Mitre e do desfile que houve? Nós temos que separar a cúpula bolsonarizada das Forças Armadas, que não é uniforme, das Forças Armadas. Hoje eu tenho um diálogo muito amiúde e respeitoso com gente da ativa e gente da reserva. Eles estão muito mais envergonhados do que propriamente alinhados ao Bolsonaro. O que tem, entretanto? Isso é um jogo de poder. O Bolsonaro transformou essa cúpula das Forças Armadas numa espécie de partido político. O brasileiro precisa saber, 3.800 militares da ativa ocupam cargos no governo. Quando o PT faz isso, todo mundo diz que é aparelhismo. Quando o PSDB faz isso, todo mundo diz que é partidarização. O Bolsonaro transformou essa tropa aí em fisiológica, ele subornou, vamos ter clareza, subornou essa fração vendida das Forças Armadas brasileiras. E aí esta fração vendida das Forças Armadas brasileiras não são mais as Forças Armadas brasileiras, são um partido político perigoso, porque se atribui um papel assentado na iminência de uma violência. Percebe? Essa é a única razão para a gente ter acatamento, é o medo, só que nós não temos medo. Nós não temos medo, muitos de nós não temos medo disso. Primeiro porque não vai acontecer, segundo porque se acontecer, eles vão praticar a suprema covardia para um militar de uma nação, que é apontar suas armas para os seus compatriotas desarmados. Chile. Bem, mas então, conclusão, o senhor tem certeza? Eleição de 2022 com urna eletrônica e o povo livre para votar. É isso que eu queria imprensa perguntar. Funcionando. E o judiciário tem que diminuir a politização, parar de fazer muita política e aplicar a lei. Tá, e as Forças Armadas funcionando vão cumprir como... seu dever constitucional. Que é a sua Que é função ficar de no Estado. quartel se não aparecer um inimigo externo. Ministério da Defesa volta a ser um civil? Volta a ser um civil e o país terá uma nova regra, não só para o critério de formação, como para o critério de promoção. Esses generais golpistas todos aí, esses bolsonaristas vendidos, foram promovidos pelo PT, que passou 4 mandatos no governo e não alterou em nada a formação, não alterou em nada os critérios de promoção, a ponto de a gente ver um Pazuello, um idiota completo, genocida, expondo o generalato brasileiro a esse tipo de constrangimento. O senhor falou do judiciário. A gente teve agora a prisão de Roberto Jefferson, o mesmo Roberto Jefferson de Fernando Collor de Mello, Lula, agora junto do governo Bolsonaro. Mas tirando a figura em si, a prisão dele em cima de acusações de estar à frente de milícias digitais, atacando instituições, o Supremo. O judiciário, nesse caso e em outros, tem passado do ponto, tem abusado, na opinião do senhor? Posso complementar? Pode, claro. Pode. Porque este é um tema fundamental que o Schneider está tocando aqui, porque muita gente diz, eu inclusive tenho escrito algumas coisas sobre isso, quer dizer, um inquérito das fake news, por exemplo, né? Você teria ali, vamos dizer assim, um tipo de arranjo jurídico que foi criado pelo Supremo Tribunal Federal, acabou redundando na prisão daquele deputado, Daniel Silveira, agora, essa semana, do Roberto Jefferson, outros militantes bolsonaristas foram presos, sem o devido processo, né? Sem ação do Ministério Público, Direito de Defesa, quer dizer, sob o argumento do combate a ataques à democracia, né? Te incomoda isso, Ciro, de alguma maneira? Era assim que eu ia começar a minha resposta. Me incomoda, sim. Embora, vamos lá, a democracia tem que se defender, as instituições têm que se defender. Porém, o devido processo legal é o que qualifica e dá respeitabilidade à democracia. Então, um democrata, uma instituição da democracia, não pode, a pretexto, seja de que for, inclusive da sua própria autodefesa, extrapolar para o arbítrio, porque isto nega em si a própria autoridade do valor democrático, do espírito do Estado de Direito democrático. Vamos dizer, até agora eu não precisei fazer um protesto muito eloquente. Por quê? Porque, por exemplo, na prisão essa semana do deputado do PTB, a Polícia Federal pediu a prisão assentada em razões de prisão preventiva, porque seria ali o cometimento de crime continuado. Eu não sei que telefonemas podem ter acontecido no bastidor, mas o rito, neste caso, foi feito. O Ministério Público, o doutor Aras, foi acionado. E a ele se deu o prazo de 24 horas para opinar ex ante da prisão. E ele deixou fluir o prazo sem resposta. E depois que a prisão aconteceu, infelizmente, é aí que também está um colapso da institucionalidade brasileira,
a vergonha com que a Procuradoria-Geral da República foi apropriada pelo bolsonarismo, né? O caráter quase, para não dizer, enfim, de omissão, vou ficar aqui numa palavra mais elegante, do doutor Procurador-Geral da República, que tem disfuncionalizado. Mas neste caso, especificamente, eu não comemoro por uma ancestralidade. É que os tribunais brasileiros têm que voltar à severidade da lei. Nenhum brasileiro compreende como é que o Supremo Tribunal Federal, data máxima vênia, e com todo o respeito de quem, sendo democrata, professor de direito, sabe que a última palavra, boa ou má, é da Suprema Corte, no Estado de Direito Democrático, mas nenhum de nós compreende como é que, 5 anos depois, o Supremo Tribunal Federal, 11 recursos em direção mais ou menos semelhante depois, decide que não é a vara de Curitiba, aquela competente, juízo natural, para julgar o Lula, e sim a do Distrito Federal. Permitindo, de um lado, a mentira do Lula de que foi absolvido, nunca foi absolvido, e deixando o país em sobressalto, porque vai tudo começar de novo, Mitre. A imprensa não deu grande destaque, mas a Procuradoria, a República, já fez a nova denúncia contra o Lula nos mesmos processos de Curitiba. Daqui a pouco, não demora. Se ele cumprir os prazos, o juiz vai chamar o Lula para depor dentro de alguns dias. Dentro de alguns dias, vai dizer que aceita ou não a denúncia e vai não marcar o interrogatório, que é o primeiro ato do processo. Vai começar tudo de novo. Isso não é razoável, sabe? Com todo respeito, não é razoável. Depois você tem uma outra coisa que está me incomodando mais. As velocidades processuais. Quando o Supremo é ele mesmo, a vítima, são velocidades que eu gostaria que valessem para todos os procedimentos. Compreende? Então você tem, por exemplo, o Bolsonaro fez o que fez em relação a crimes que a CPI agora vai qualificar, mas o Judiciário não fez, de prescrição de remédios como charlatão. O charlatanismo é um capítulo do Código Penal. E vai deixando, e vai contemporaneizando. Tem um julgamento pendente no Tribunal Superior Eleitoral da eleição do Bolsonaro, porque está ali claro, flagrante, robusta prova de que o Bolsonaro utilizou impulsionamentos de redes sociais com dinheiro estrangeiro, não registrado, não é? Na campanha, introduzindo fake news. Está tudo robustamente demonstrado e esse processo não é julgado, vai acabar o mandato do Bolsonaro. Compreende? Então, nós precisamos, eu disse na campanha, fui muito mal interpretado, mas vou dizer de novo, nós precisamos, nessa refundação constitucional que nós precisamos celebrar, volto a dizer, pelo rito, um dos elementos definitivos para acabar o impasse daquela pergunta anterior é, depois de fazer no tempo, amadurecer, negociar, fazer o POC federativo, etc., etc., você trazer, com autorização da maioria simples do Congresso, levar a plebiscitos e referendos essas 3 reformas estruturais que o país precisa. Que aí, no limite, aí o impasse sai dos gabinetes do suborno e da fisiologia de Brasília e manda o povo ele mesmo resolver o que é que quer para o seu destino. Mas para concluir essa questão institucional, houve uma reunião anunciada entre os 3 poderes? Isso não é próprio. É isso que eu ia perguntar. Você não vê isso aí? Tem que parar de fazer política. Isso não é próprio. Que conversa é essa? Como é que pode o presidente do Supremo Tribunal Federal ficar confraternizando com um cara que está sob júdice dele próprio? Pois é, mas o grave aí é que, mesmo sendo imprópria a reunião, quando ela foi cancelada porque o ambiente foi um ato político, mas está tudo errado. Porque se eu me preservo, eu sou old fashion, quer dizer, eu sou das antigas. Eu sou daquele que admira o juiz, que sabe, que escolhe a vocação de julgar os outros e compreende que isso obriga ele a uma exclusão do relacionamento social, dando a juiz a dar entrevista. Percebe? Isso tudo é muito estranho para a minha formação jurídica. Chile. Não, eu vou mudar de... O que eu prometi é que vai todo mundo voltar para a sua caixinha.